Olá, tudo bem, professores? Vocês não imaginam a alegria que eu estou de estar aqui com o professor Simão, fazendo o lançamento do nosso curso de formação docente, comunicação e aprendizagem em sala de aula. Né, professor? Realmente é uma satisfação enorme estar aqui para o lançamento deste curso e nós, professores, às vezes entendemos que não precisamos aprender, mas nós precisamos aprender muito e principalmente aprender a comunicar corretamente para uma aprendizagem melhor dos nossos alunos. Pois é, Simão. E quem vai nos ajudar, né? Esse é um projeto do Performar e quem vai colaborar com o time do Performar, que daqui a pouquinho nós vamos chamar para poder explicar direitinho como tudo vai acontecer, é o professor Marco Antônio de Andrade, nosso professor da unidade de Curitiba. Que legal ter essa oportunidade de professores dos nossos diversos campos participando conosco e auxiliando na formação dos colegas. É mesmo, e as competências nós temos dentro de casa, não há necessidade de buscar fora. De jeito nenhum. Os nossos professores são professores de uma das melhores instituições do país, então temos que aprender com os nossos professores. E é o melhor jeito de aprender, né, Simão? Aprender com um colega aliás, faz parte de uma pergunta que eu quero fazer para o professor Marco Antônio, que é sobre, mas não vou contar agora não, Simão, não vou dar spoiler da minha pergunta, mas essa questão de desenvolver uma afinidade ajuda, né, com certeza no aprendizado. E é isso, aprender com um colega nosso de profissão, um colega de unidade, é bem mais gostoso, fala sério. Sem dúvida nenhuma, né? Colegas que estão ao nosso lado no dia a dia, nos ensinando, compartilhando experiência, colocando as suas habilidades e competências para todos poderem aproveitar. Isso é muito bom. Simão, vamos chamar as meninas do Performar que têm se dedicado de forma extraordinária. Aliás, sou tiete delas, vou aproveitar esse momento para agradecer a todo o time do Performar pelo carinho e dedicação que tem para com os nossos professores. E eu vou passar então, vou chamar a professora Cris Harold, que é a líder desse grande time. Vamos lá, Simão? Vamos ouvir a professora Harold? Vamos lá, professora Cristina Harold. Inclusive, a professora Cristina Harold está há muito tempo, há muitos anos, em parceria com todos os nossos professores. Ela é uma querida, né, Simão? Realmente. Cuida demais da gente. Vamos lá, professora, conta pra gente como é que vai ser esse curso de formação, essa formação docente. É isso mesmo, professora Andréia. O núcleo de formação docente, que é o Performar, ele está sempre atento às principais necessidades e temas de interesse do professor. Esta live, essa super live, ela é um dos momentos em que nós vamos tratar, então, de temáticas do interesse do professor. E o Performar, ele é composto por 5 professoras. A Roseli falará agora, na sequência, esclarecendo um pouco mais sobre como surgiu essa ideia. Conta aí, Rô. Olá, estou aqui para contar como surgiu o curso Comunicação para o Docente. Uma das ações do Performar é o acompanhamento por meio do programa Mentoring Docente. Assim, organizamos o curso Comunicação em Sala e Aprendizagem em Sala de Aula, juntamente com o professor Marco Antônio. A Ana Paula vai nos falar um pouco mais como acontecerá esse curso. Fala aí, Ana. Obrigada, Roseli. Então, o curso será disponibilizado dentro da plataforma do Universo Corp, através de uma trilha de aprendizagem, contendo conteúdos teóricos e atividades. O curso será remoto, então você pode acessá-lo de qualquer lugar e a qualquer momento. Legal, né? Bruna, fala um pouquinho, quem é o nosso público-alvo? Oi, Ana, essa formação é direcionada a todos os professores da IES. Os cursos que estão disponíveis dentro da plataforma Universo Corp foram pensados enquanto formação continuada aos professores. Então, professor, você pode participar de qualquer curso independente da sua área de atuação e aproveitar cada detalhe dentro deles. Agora, a Ana Carla vai falar um pouquinho sobre certificação. Vamos conferir? Bom, então tantos cursos de formação continuada já mencionados pela Ana Paula e pela Bruna, você também encontra lá no Universo Corp as certificações desses cursos. Assim, tanto esse curso que você está fazendo agora, quanto a certificação dele,
estará disponível lá para que você acesse. E para você que ainda não acessou a plataforma do Universo Corp, nós pensamos em uma forma muito simples de você fazer esse acesso. Nós criamos, pensando em você, professor, o Guia do Docente, que é uma página que reúne todas as formas de acesso que você precisará ao longo do seu trabalho aqui como um professor. O link desse site ele estará aqui disponível na descrição desse vídeo. Professor André e professor Simão, é com vocês. Obrigado, Ana Carla, pela dica aí do link, né? Então, todos os professores acessem o link aí para ter acesso ao conteúdo. É muito importante, né, Simão? A gente conta com a participação de todos vocês no curso de formação. Exato, e esse curso é muito importante para todos os nossos professores, como todos já estão falando. Apesar de sermos professores, nós temos as nossas profissões e a cada dia a gente aprende a se comunicar, aprende como ensinar e aprende como o aluno aprende, né? Exato, e Simão, não é só para professor, apesar do tema falar de aprendizagem, né, comunicação e aprendizagem em sala de aula, todos nós somos líderes, temos uma equipe, né, e essa comunicação é importante em qualquer meio em que nós estivermos, né, então não deixa de participar com a gente nesse curso de formação, vai ser muito importante para todos nós. E professora Andréia, nós temos hoje aqui o professor Marco Antônio Andrade, que é lá da nossa unidade de Curitiba. Ele é professor dos cursos de gestão e gentilmente aceitou colaborar nesse processo, nesse curso, trazendo algumas informações. Eu sei que tem muitos professores capacitados, mas hoje o professor Marco Antônio vai dar umas dicas para nós, professora. Exato, e aí, Simão, eu quero aproveitar, já vamos poder contar com o professor conosco aqui na live, daqui a pouquinho ele vai estar conosco, e fazer uma pergunta. Professor Marco Antônio, segundo afirma Carl Rogers, o relacionamento impacta no afeto e o afeto impacta diretamente na aprendizagem. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Olá, professora Andréia, tudo bem? Então vamos tentar responder um pouquinho esse teu questionamento. Carl Rogers ele foi uma pessoa que deixou ensinamentos profundos para a gente. Eu sou suspeito para falar porque, como instrutor, eu tenho estudado muito o Carl Rogers para poder estar desenvolvendo a ideia de ser um facilitador dos meus treinamentos aí que eu atuo nas empresas. E eu vou ser sincero também porque eu estou levando isso para dentro da sala de aula e percebo que isso está dando muito resultado. Quando ele fala dessa questão do afeto, por exemplo, ele está querendo fazer com que o professor se transforme num facilitador com os alunos. E quando ele se transforma num facilitador, é diferente assim, da forma como a gente atua como professor. Como professor, não me entendo errado, por favor, né, mas a gente sempre se coloca um pouco acima dos alunos, né, até no aspecto até de saber, a gente sabe mais do que eles, a gente tem titulação, a gente tem uma certa experiência, vivência de vida também, mas se eu foco só nisso, eu percebo que a gente não consegue trazer o aluno mais próximo da gente. Então, Carl Rogers fala o seguinte, que quando você se coloca, se você quiser trabalhar bem a ideia do afeto e de se aproximar mais dos alunos e também do grupo que você vai estar desenvolvendo algum tipo de treinamento, desenvolvimento ou aula, você tem que se colocar como parte do grupo. E quando eu me coloco como parte do grupo, veja, a relação já fica diferente. E é inevitável eu não me relacionar com os alunos. Então, quando eu me relaciono com os alunos, é inevitável um papo informal, a informalidade ela acaba aparecendo. Né? Então, o ambiente informal ele é muito propício à aprendizagem, isso preconiza também a andragogia, eu consigo me envolver mais com os alunos. Quando eu me envolvo mais com os alunos, falando alguns fatos que acontecem comigo, as minhas dificuldades também que eu tive em sala de aula, eu atuando como facilitador junto ao grupo, isso assim, inevitavelmente impacta mais na aprendizagem dos alunos, porque eles ficam mais próximos de você, e eu percebo isso em sala de aula, e a Unicesumar já faz, de certa forma, isso quando ela pede para que a gente faça um formato de aula diferente, quando a gente está presencial, né? No sentido de estar a gente ali numa roda, conversando, a gente está, né, tentando trocar experiências, e isso então traz essa ideia do afeto. O afeto é eu afetar a pessoa, literalmente. E para afetar a pessoa, ela tem que sentir que eu estou realmente próximo e junto dela.
E é mais ou menos isso que Carl Rogers tenta trazer na sua teoria, e isso dá muito resultado. Eu percebo nos meus treinamentos, nos meus desenvolvimentos, assim que eu faço com grupos, seja no Sebrae, no Senar ou em outras instituições que eu atuo como instrutor, isso dá muito resultado. E até agora o que eu tenho desenvolvido isso em sala de aula, eu percebo assim, que as notas melhoram, alunos não querem mais faltar, eles percebem a aula mais interessante. E não é eu que estou falando isso não, tá? Isso alunos comentam comigo, tenho isso, assim, alguns comentários eu tenho isso como evidência, até para poder falar também depois em alguns cursos que eu dou aí um pouco mais para fora. Puxa, professora, obrigado, muito obrigado pela sua resposta. Olha... Professor André, eu queria fazer uma pergunta para o professor, posso? Claro! Obrigado, professor, é muito bom lhe ouvir, né? Mas eu sei que, como professor, nós temos em sala de aula vários alunos de diversos perfis, diversas idades, com diversas características. E o professor, às vezes, ele precisa utilizar ferramentas ou mecanismos, ou ser hábil em sala de aula na comunicação, porque cada aluno escuta de uma forma, observa de uma forma. Então, professor, em sala de aula, poderia nos ajudar assim, como que o professor pode fazer uma comunicação assertiva para que a maioria dos alunos consigam entender, interagir e participar da aula? Tudo bem, professor Simão? Então vamos lá. Eu acho que é de suma importância desenvolver a escutativa como professor. A escutativa, ela automaticamente também vai trazer a ideia da assertividade, né? Então, da gente tentar desenvolver a comunicação também assertiva. Escutativa é eu escutar os alunos, escutar os professores, escutar a coordenação de curso. Eu lembro que quando eu estive à frente de uma equipe de professores, quando eu estive como coordenação de curso também, e durante 5 anos da minha vida eu atuei como coordenação de curso, eu percebi assim que muitos dos conflitos que aconteciam era por falta dessa sensibilidade maior de poder estar escutando realmente que os anseios tanto dos professores quanto dos alunos. Os conflitos que aconteciam em sala de aula entre professor e aluno também, eu tentar escutar os dois lados, né, do que estava acontecendo para poder tomar uma decisão mais assertiva, mais coerente e que trabalhasse, inquirisse mais na questão do ganha-ganha. Eu acho que isso é o que mais falta hoje em dia, tanto nas organizações corporativas aí no mercado mesmo, como principalmente na questão de sala de aula, na questão das organizações de instituições de ensino. Veja, a gente se relaciona muito com o professor, com o aluno, e quando eu não trabalho a comunicação mais assertiva, e para isso eu tenho que ter essa escuta ativa, isso vai impactar inclusive em indicadores, né, professor? Então, a evasão pode impactar ali, a própria questão do que a gente está buscando, os alunos que a gente quer buscar para poder que façam a propaganda lá fora. Então, a saída da Unicesumar, a Unicesumar é muito boa para se trabalhar. Então, quando a gente não trabalha a ideia da escutativa, dessa comunicação mais assertiva, isso impacta inclusive no aluno que vai estar indo para fora e falando mal da instituição, porque não conseguiu ter um coordenador de curso que me escutasse, que conseguisse perceber os meus anseios, percebesse o que realmente eu quero, o que eu preciso. E então ela é de suma importância, é ela que faz com que a gente consiga atingir melhor os objetivos, sejam eles pessoais para a nossa vida pessoal e principalmente na questão corporativa, né? Um professor em sala de aula, quando ele tem a escuta ativa, ele inclusive consegue perceber se os alunos estão realmente entendendo o que ele está falando ou não está entendendo. Eu estava falando esses tempos com alguns professores e assim a ideia da aula remota, né, que está acontecendo desde 2020, fez com que a gente trabalhasse mais, exercitasse mais a questão dessa escutativa, porque quando você está conversando com um aluno em aula remota, o aluno fala, você tem que parar e escutar o que o aluno está falando primeiro, e aí você fala aqui também, então veja como o diálogo flui um pouco melhor. E até melhor, de certa forma, até melhor do que em sala de aula, que a gente era muito, né, aquela coisa mais truncada, às vezes um aluno falando aqui, outro aluno falando ali. Então eu percebi que a gente conseguiu, pelo menos eu consegui desenvolver mais ainda a ideia da escutativa
nesse momento aí das aulas remotas e ainda híbridas, que de alguma forma alguns alunos ainda estão fora de sala de aula, né, com atestados, então a gente tem que ter esse cuidado para poder estar realmente percebendo qual é a dificuldade que o aluno está tendo. Então, respondendo, é de suma importância, é primordial que todos nós professores, gestores, seja coordenação de curso, seja direção de curso, que entendam que eu tenho que escutar literalmente o que os meus alunos estão precisando, o que os meus professores estão precisando, porque isso vai impactar no indicador de clima organizacional e impactando nesse indicador, automaticamente tudo começa a fluir de uma maneira mais tranquila também. Professor Marco Antônio, muito obrigado pelas suas palavras, suas dicas, suas colocações. Eu tenho certeza que os nossos professores e quem está participando desse curso saberá aproveitar cada detalhe da sua fala e mudar o seu dia a dia, que é muito importante nós, professores, podermos alterar a forma de conduzir uma sala de aula, de ensinar, para que os alunos aprendam. Então, muito obrigado, professor. Olha, professor, eu quero te agradecer de coração. Convidar todos vocês, mais uma vez, eu sei que eu estou sendo insistente, a participar, a assistir essa formação. E olha, Simão, vou sair da casinha. Eu diria que, por favor, compartilhe o convite com seus colegas docentes, mesmo não sendo da Sesumar. O que a gente quer é uma educação de qualidade para todo o país, não é isso? Então, fica à vontade em convidar seus colegas a participar conosco. Isso mesmo, professor. E você, colega professor, que está assistindo, tenho certeza que será convidado para um próximo curso, um próximo módulo, uma próxima fala para os nossos colegas professores também. Bom, até mais então. Até mais, um abraço, pessoal.